Alô, meus amigos do canal Wellington Campos FC, tudo bem com você? Pois é, segunda-feira, começando a semana de preparação final para o Campeonato Brasileiro. Vem cá, Thiago, chega aqui. Deixa eu receber aqui meu amigo Thiago Veras, tá chegando aqui, né? Thiaguinho faz o dia a dia do Botafogo na Super Rádio Tupi, mas saca muito dos outros clubes, tá sempre com a gente, tá tudo bem? Tudo bem, Wellington? Abraço aí. Expectativa boa, né? Sempre. De começar brasileiro, né? Tem Libertadores essa semana também, então bons jogos. Daqui a pouco Copa do Brasil. Agora o ritmo é intenso, né? É verdade. O ritmo é bem E forte. tem que ter elenco. Pô, tem que ter tudo agora, né? Concentração, elenco, força, qualidade. Sorte. Tudo. É verdade, é verdade. Então, nosso papo vai ser em cima disso aí. Tem notícias do Vasco também para a gente anunciar. Vou trazer aqueles abraços. Muita gente apaixonou-se pelo vídeo que a gente colocou nesse domingo da resposta histórica com o Leandro, né, Pontes, contando a história da carta e depois o Vasco sendo o time mais popular do Rio e do Brasil, né, por causa dos negros, dos pobres, dos desempregados, dos humildes. Então, se você não viu, vale a pena curtir o vídeo. Mas antes, peço para se inscrever no nosso canal Wellington Campos FC. Não paga rigorosamente nada. Dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho e recomende também esse vídeo para outras pessoas, tá bom? Eu quero que você fique aqui comigo. Roda a vinheta! Pois é, meu ídolo. Então, antes de trazer as notícias, eu tenho que falar de 1xBet, né? É um novo parceiro nosso aqui, está chegando. É uma empresa global bookmaker, cooperação com Liverpool, Barcelona e outros times grandes pelo futebol mundial. 1xBet fornece grandes ganhos, pagamentos rápidos e este é o mais confiável bookmaker a apostas não só no esporte, mas também no e-esporte. Essa semana, por exemplo, nós temos nesta terça-feira, 4 da tarde, Arsenal e Bayern de Munique, Real Madrid e Manchester City, 7 da noite, Grêmio e Huachipato, Corinthians e Nacional do Uruguai, 21 horas, Fluminense e Colo-Colo. Já estão todos eles na linha aí de 1xBet. Você gosta, não gosta, Thiaguinho? Gosto. Então, você vai no 1xBet, no seu primeiro depósito, se você depositar 500, dobra, vai para 1.000. Se você depositar 50, vai para 100. Você conhece todo o esquema e 1xBet é legal. Sei como é que funciona. É bacana. Então é isso aí. Dá aquela moral. Tá fixado aqui no primeiro comentário o link para você pegar o nosso cupom, o WELLCAMP, W-E-L-L CAMP. C-A-M-P. Estou deixando aqui também tudo escrito bonitinho para você ir lá e concorrer também. Se inscreva 1xBet. Ô, Thiago, Vasco da Gama, né, nesse período ficou fazendo trabalhos intensos, se preparando para estrear contra o Grêmio, ingressos à venda amanhã, e nós vamos ter um torcedor vascaíno esperando muito desse time do Vasco depois de ter sofrido um caminhão cheinho no ano passado. O Vasco ano passado foi até o fim, né, para escapar do rebaixamento. 38 do segundo tempo. E conseguiu, mas foi ali aquele jogo com o Bragantino e tal. E essa temporada, até então, o torcedor Vasco, ele tinha uma expectativa, e tem, na verdade, né, de ser um Vasco diferente, mas eu acho que começa o campeonato brasileiro meio apreensivo. Meio desconfiado, porque o Vasco jogou muito mal nos 2 jogos semifinais contra o Nova Iguaçu. Depois de ter feito bons clássicos, né? Fez alguns bons jogos, mas o campeonato do Vasco ele foi um campeonato regular. Algumas boas partidas, a semifinal deixou uma impressão muito ruim. Com todo respeito ao Nova Iguaçu, que foi finalista e que tem, né, individualmente alguns nomes falados, o treinador, teve o Bill, o Carlinhos está no Flamengo, o goleiro, o Fabrício está indo para o Internacional, enfim. Mas apesar disso tudo, a gente viu na final a disparidade de Flamengo e Nova Iguaçu. E a gente esperava que na semifinal, não desse tamanho, mas que também tivesse
uma tendência, uma disparidade, né, favorável ao Vasco, e não foi o que aconteceu. O Vasco jogou mal, ou foi dominado, pelo menos, pelo Nova Iguaçu nos 2 jogos. No primeiro jogo, o Nova Iguaçu botou acho 4 ou 5 bolas na trave. O primeiro jogo era para ter sido mais elástico o placar a favor do Nova Iguaçu. O segundo foi um pouco com menos chance de gol, mas para os dois lados, né? Então seria um placar de, sei lá, de 0-0, como, enfim, de empate, mas no geral o Nova Iguaçu foi melhor nos 2 jogos em relação ao Vasco. Então a galera, acredito que está começando esse campeonato um pouco ali apreensiva. O Vasco, né, tem aí mais na frente a volta do Payet, né? Tá fazendo um tratamento em 2, 3 períodos, diariamente, inclusive no final de semana. Ele garantiu ao Diego Pereira, que é o preparador físico, que domingo vai estar em campo. Agora, falaram inicialmente 4 semanas. O ideal é que o Payet esteja 100%. Né? Não corra nenhum tipo de risco, o campeonato é longo, cada ponto é importante num campeonato de pontos corridos, mas a gente tem que pensar no atleta 100%. Não adianta ter um Payet ali, não 100%, querendo jogar, querendo mostrar, e aí o cara pode se machucar de novo, tem um outro processo e ficar um tempo maior parado, né? Felizmente, já que teve a lesão, né? Infelizmente teve a lesão. Para e cura, né? Mas felizmente não foi algo muito grave, porque o Vasco está com recentes casos, né, no elenco de jogadores que tiveram problemas de ruptura, de ligamento e tal, que os caras praticamente não jogam mais na temporada, ou se voltarem, voltam lá no final sem ritmo praticamente nenhum. E 2 jogadores de meio campo, né, Jair e Paulinho, em tese hoje eles poderiam ser titulares. Já pensou? Jair, Paulinho e Payet. Os 3 titulares do meio campo. E o Galdames ainda. E o Vasco não tem à disposição, né? Então, assim, o Vasco precisa hoje de um jogador de mais força, de mais qualidade no meio campo, de proteção. O Vasco, sem o Payet, tem urgência em um cara de armação. Há muito tempo eu falo que, na minha opinião, o Vasco precisa de um atacante de lado, mas que seja indiscutível. Esse jogador aqui é titular. Rossi, que teve aí, né, sai, não sai, enfim, proposta. David, ele é esforçado, forte fisicamente. O Adson é um jogador mais técnico, mais veloz, mas eu não vejo em nenhum dos 3 aquela coisa de que eles são titulares indiscutíveis. Eu acho que vai dar Cleiton e Verratti. E tem o Cleiton. Então, assim, eu acho que o Vasco ainda precisa de um atacante titular. Lateral direita tem ainda a questão lá, quem joga, quem não joga, também é uma posição que parece que está em aberto. O Medel é um cara que quando está em campo se doa o máximo, 100%, experiência e tal, mas eu percebo que ele tem cansado muito também, tem sido substituído, então eu não sei se aguenta essa batida, pegada de jogo atrás de jogo, apesar de que o Vasco ele não tem uma competição internacional, ele tem um calendário em relação a outros grandes, né, do futebol brasileiro. Copa do Brasil e o brasileiro. Tem gente que está em 3 frentes. Né, dentre os principais. Mas, enfim, acho que o torcedor do Vasco está um pouco apreensivo. Ele está começando o campeonato sem saber direito onde o Vasco pode chegar. Eu, sinceramente, estava imaginando um Vasco um pouco mais acima. Hoje eu imagino o Vasco meio de tabela, podendo descambar até um pouco para baixo. Essa, inicialmente, é a minha avaliação em relação ao Vasco. Bem, o Vasco tentou o empréstimo do Martínez junto ao América, e o América disse que só quer vender. Já tinha falado isso para o Fortaleza, falou isso para o Cruzeiro e agora falou para o Vasco também. Tem que ser em definitivo 2 milhões de dólares. Até que ponto o Botafogo foi procurado pelo Vasco, pelo Marlon Freitas? Wellington, no dia da chegada do Arthur Jorge, né, eu fui lá no aeroporto fazer a cobertura e tal, eu conversei com uma pessoa do Botafogo, né? E a informação que eu recebi foi o valor que o Vasco não quis me passar o valor. O valor que o Vasco ofereceu pra gente, a proposta existe, fato. O Vasco fez uma proposta concreta. Isso é verdade. Chegou ao Botafogo uma proposta concreta, oficial do Vasco pelo Marlon Freitas. O valor que o Vasco pretendeu negociar o jogador, o Botafogo considerou muito abaixo do que ele tem como expectativa para fazer um negócio. E o Botafogo não faria contraproposta. Com aquilo ali, o Botafogo nem se preocupava, não tinha contraproposta e o Botafogo automaticamente descarta. Porém, todo atleta tem um valor, tem um preço.
E não necessariamente o da multa, né? O da multa é geralmente muito lá em cima para você ficar protegido de que o atleta possa sair a preço de banana. Você pode ver que ninguém paga valor de multa rescisória. Os caras que são mais caros podem se aproximar um pouco mais e tal, mas não tem esse valor de multa exatamente. Então, assim, o que o Botafogo estava pretendendo? Um aumento substancial nos valores que o Vasco ofereceu inicialmente pelo Marlon Freitas. Se isso acontecer, uma nova proposta, numa condição financeira bem superior, e se for da vontade do atleta, o Botafogo dando um ok para ele, Botafogo financeiramente, o negócio pode acontecer. Caso contrário, o Botafogo não desfaz de hoje um jogador titular, que no ano passado todo mundo falava, usava a expressão que ele jogava de terno. Alguns cobraram até a seleção brasileira por Marlon Freitas, né? Eu não sei se pelo momento, se foi certo ou se foi exagerado. Enfim, na época ele estava jogando muito bem. É um nome desejado pela comissão técnica do Vasco. O primeiro nome que eles colocaram foi o Marlon Freitas. Depois ele caiu muito, né? Ele caiu muito. Como todo time do Botafogo, ele foi jogado pro zero, digamos assim. Eu me lembro que eu fui fazer um jogo do Botafogo contigo, tinha faixa contra ele. Tinha ele e Marçal. Depois ele já agora fez aniversário, a galera cantou parabéns e tal, e a fase dele hoje ela é melhor, ele é um titular. Então, para você se desfazer de um titular do seu time para um rival, né, o Botafogo quer essa valorização. Se não acontecer, não sai. Se acontecer, tem chance. Olha aqui, a comissão técnica da seleção brasileira vai assistir 2 jogos do Vasco. Vão assistir Vasco e Grêmio no próximo domingo em São Januário e depois, na terceira rodada, Fluminense e Vasco no Maracanã. A comissão técnica da seleção vai se espalhar pelo Brasil nos próximos dias, a partir de amanhã, já assistindo Corinthians e Nacional do Uruguai. Eles vão acompanhar 27 jogos dos times brasileiros no Brasileirão, Sul-Americana e Libertadores da América, e vão visitar os CTs dos principais times: Dorival Júnior, o Rodrigo Caetano, o Juan, o Cícero Souza, o Sérgio Dimas e outros integrantes da comissão técnica. Como já fazia o Tite com a comissão, vai em loco nos estádios ver os jogos. Só essa semana serão 14 jogos e então vão assistir Vasco e Grêmio, Fluminense e Vasco da Gama. Faltam 73 dias para a Copa América dos Estados Unidos. Essa informação acho que é importante a gente trazer. O Grêmio tem hoje um atacante que é o Diego Costa, que passou pelo Botafogo e não aconteceu, mas lá no Grêmio tá metendo gol. Assim, Wellington, ele jogou bem no Botafogo. O Diego Costa ele não foi mal. Ele começou, fez gol contra o Bahia 2 vezes e tal. Quando ele esteve em campo, ele foi um jogador até produtivo. O problema foi o que inicialmente para muita gente surpreendeu. Olha, o Botafogo hoje tem um nível de ter, com a lesão do Tiquinho naquele jogo com o Cruzeiro, poder contratar o Diego Costa. Depois que o Tiquinho se recupera, sendo o principal nome do time, ídolo da galera tal, como é que fica, né? Essa situação. O Diego Costa, enquanto esteve em campo, ele foi muito bem. Depois, na saída dele, o Diego Costa falou que talvez tenha faltado um pouco de humildade ao elenco, que se deixou levar pelo oba-oba, que isso era da torcida, mas não internamente. Então, assim, ele foi o único que deu uma posição, uma informação diferente de todos os outros jogadores. Eu acho que nisso pesou um pouco o clima, pesou um pouco o ambiente para o Diego Costa continuar. O Bruno Lage, quando chegou, ele já conhecia, já tinha trabalhado. Você pode ver que ele tinha uma preferência pelo Diego Costa. Verdade. Mas ali, na época, foi falado lá um grupinho, uma espécie de uma panelinha, o Botafogo tinha um elenco formado, o Botafogo tinha uma condição de jogo estipulada, não deu certo pro Bruno e, posteriormente, também não deu certo pro Diego Costa. Mas se você for fazer uma enquete com 10 torcedores do Botafogo, acho que 8 ou 9, então 80% a 90% vão falar, ele rendeu. A permanência no clube foi por outros aspectos, né? E no Grêmio agora ele tá, mesmo sendo estadual, é o que ele podia entregar. No ano passado, muita gente achou que o Luiz Soares ele não iria entregar o que entregou e inicialmente estadual tal, depois a gente viu que ele foi um principal nome talvez da temporada do Brasil, do Grêmio com certeza, né? O que o Luizito jogou aqui foi muita bola no Campeonato Brasileiro. Ele fez com o Botafogo. Ele, entre aspas, né, virou sozinho. Eu não sei se o Renato chegou até a tirar onda. Olha, se fosse na grama sintética, eu não jogaria. E eu não sei se o Diego Costa
Ele é inferior ao Luís Soares, né? Como futebol, historicamente, o que representa. Mas, assim, o Diego Costa tem bagagem, tem experiência internacional, tem Copa do Mundo, tem seleção da Espanha, tem outras competições, tempão de Europa, já acostumado, reacostumado aqui no Brasil. Eu não sei se ele chega ao nível do Luís Soares, mas ele lá pode ser um dos principais do brasileiro com a camisa do Grêmio. Então o Vasco tem que tomar cuidado com esse muita jogador coisa. no próximo domingo. Gente, deixa eu abraçar então pessoas que nos acompanham e a gente pede para comentar, né, e mandar o nome e a cidade. A Oneida Macário, lá no Amazonas. A Conceição Silva, em Ubá, Minas Gerais, terra do Ari Barroso. O Paulo César Damasio, 78 anos. O Renato Blatt, o Jerônimo Braga, José de Barros, o Noel Ismael, o José Saraiva, em Manaus, a Rúbia, lá em São Paulo, o Renan Fogaça, em Poços de Caldas, Minas Gerais, o Antônio Carlos Figueiredo, o Paulo Roberto do Irajá, quem mais aqui? O José Gonçalves, o Adilson Frutuoso, em João Pessoa, na Paraíba, o Edson Soares, o Josias de Vila do Peão, em Sapucaia, o Alexandro de Três Rios, Rio de Janeiro, o Adelino Campos, aqui no Rio, o Oswaldo Júnior, em Tubiara, Goiás. São alguns daqueles que comentaram nos nossos vídeos e estão recebendo o nosso abraço. Faça como eles. Deixe o seu nome, deixe o nome da sua cidade para a gente saber de onde você está fazendo contato com a gente e participando do nosso canal Wellington Campos FC. Se inscreva aí no nosso canal Wellington Campos FC, não paga rigorosamente nada, dá aquele joinha para fortalecer o nosso trabalho, indique, né, o nosso canal também para outras pessoas também e vai aí no nosso comentário já fixado, pega o nosso cupom para você fazer a sua aposta no 1xBet. Olha os jogos dessa terça-feira. Arsenal e Bayern de Munique. Arsenal. Real Madrid e Manchester City. Nessa daí, mais de 1,5. Ou seja, o jogo tem pelo menos 2 gols. Eu ia nessa daí, mais de 1,5. Grêmio e Rocha Pato. Grêmio. Grêmio. Fluminense e Colo-Colo. Eu acho que dá pra fazer uma casada. Flu e mais de 1,5. Tá. E Corinthians e Nacional do Uruguai. Corinthians ou empate. A aposta dupla. Viu? Então, meu amigo Thiaguinho... Isso é um bingo, né? É um bingo. Se der certo, eu vou cobrar consultoria aí da galera. Aí. Manda o Pix pra mim depois. É 1xBet. Vai lá, faça igual o Thiaguinho e dá aquela força pra gente. Fiquem com Deus do Rio de Janeiro. Thiago Veras, essa figura queridíssima. E o Wellington Campos.